Bom dia, Bom dia, Maria, tudo bem? tudo bom? Tudo Gente, bom. o convidado de hoje é o Gustavo Trevisan Costa. O Gustavo, ele é graduado em Educação Física pela Unicamp. Ele é especialista em treinamento de força pela UFSCar e desde 2015 ele vem conduzindo grupos de treinos coletivos com foco na hipertrofia muscular. Então, seja muito bem-vindo aqui no Espaço do Como, Gustavo. Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E, bom, vamos lá. A primeira coisa eu queria que você contasse para o pessoal é um pouco sobre o teu trabalho realmente, como é o teu trabalho e quais são os dois paradigmas que você já comentou comigo que você busca romper no contexto desse treinamento que você propõe. Uhum. Bom, legal. É o seguinte, o meu trabalho basicamente é tentar trazer um pouco, mimetizar o ambiente da sala de musculação em um ambiente ao ar livre. Por que isso? Eu, antigamente, né, nos meus primeiros anos de treinamento aí, cheguei a treinar em academia, só que eu não gostava muito do ambiente em si, né? E também eu lidava com relatos diretos nesse sentido, né? De as pessoas não gostarem muito do ambiente e tudo mais. E aí eu, junto com um outro amigo meu também formado lá pela Unicamp, a gente decidiu tentar criar algum tipo de treinamento que conseguisse reproduzir os objetivos da sala, da academia, ao ar livre. Então, basicamente, a gente treina com a menor quantidade de recurso possível, só o peso corporal, elástico, ou usando a resistência que a gente chama de manual acomodativa, ou seja, usar uma dupla, usar, por exemplo, um amigo, uma amiga, para gerar uma resistência em algum determinado exercício e aí gerar estímulos que possam nos levar à hipertrofia. Então, para sair um pouquinho daquele ambiente da academia, que às vezes é um pouquinho tóxico, ou às vezes é aquela mesma musiquinha sempre tocando, e gerar aquele ambiente coletivo que fica um pouco mais descontraído. Então, você treina, vai sofrer ali todo mundo junto, né, no treinamento, mas de uma maneira mais descontraída, né? E daí os dois paradigmas que eu tento quebrar, então, o primeiro, né, eu já meio que citei, que seria tentar buscar hipertrofia de uma maneira não convencional, né? Porque geralmente o que a gente ouve por aí é que quando você quer hipertrofia, você tem que colocar peso, 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 e não necessariamente. Nosso corpo ele não enxerga, isso é um peso, isso é um elástico, isso é o meu peso corporal, ele entende estímulos. Então é isso que a gente busca lá, buscar esses estímulos que nos levem à hipertrofia de uma maneira não convencional. E aí o segundo paradigma, basicamente, seria algo que está aí colocado em minha vida, né, devido ao veganismo, né, porque muitas pessoas, né, isso daí com certeza você já ouviu falar, ficam replicando, né, através das informações do senso comum, que pessoas veganas não têm proteína e blá, 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 blá. E aí eu, além de dar o treino, né, eu também pratico esse treinamento para justamente tentar provar um pouquinho, tanto pela parte teórica, né, com todos os artigos que eu tenho e busco aí frequentemente para me atualizar, mas também provar na parte prática que o veganismo sim poderia ser uma opção para a pessoa e que ela não perderia proteína nem nada se ela tivesse uma dieta adequada, assim como uma pessoa onívora. Então, são basicamente esses dois paradigmas, né? Primeiro, entender que existe uma outra opção de treino, não só aquela convencional da academia, e tentar quebrar essa ideia do vegano que não tem proteína e que não tem força e tudo mais. Legal, ótimo. Continuando um pouco nessa ideia aí da proteína, né, nessa dúvida, conta pra gente um pouco assim, o que que você come, né? Como que você supre, então, essas tão faladas proteínas e outros Uhum. nutrientes, porque não é só de proteína que a gente vive, né? Embora eu Sim. sei que a hipertrofia muscular é uma das coisas que mais gera dúvida, e conta assim, o que que você come, se você usa algum suplemento, conta pro pessoal um pouco como que funciona. Certo. Bom, o que eu como? Basicamente, assim, o básico do básico. Eu não sou nenhuma pessoa com muitas regalias, assim, que vou comer uma salada cheia de firula, não. O que que acontece? Assim, dá pra falar bem rápido, assim, porque a minha rotina, ela é sempre basicamente a mesma. Os meus horários são bem fixos, assim, não muda muito. Então, por exemplo, no café da manhã, geralmente eu como uma tapioca com banana amassada, pasta de amendoim, alguns grãos como chia, linhaça, aveia,
Aí no período do almoço eu acabo comendo arroz, feijão, aquela soja, a proteína texturizada de soja e algum tipo de salada. Então é um prato bem básico assim. No período da tarde, às vezes eu repito o que eu comi no café da manhã, coloco mais algumas frutas, se for o caso, pão. Então, no período no jantar eu basicamente repito um pouquinho o que eu fiz no almoço, só que às vezes muda um pouco o volume, né? A quantidade de comida e as proporções ali. Então, assim, se for dar um panorama geral, eu me alimento muito de arroz, feijão, proteína texturizada de soja, grão de bico, grãos como um todo e frutas e legumes. Então, basicamente, não é nada muito de outro mundo, assim, é muito básico. Na minha dieta aí, sendo vegano já há mais de 3 anos e meio, eu tive uma maior facilidade até na organização da minha alimentação e também até consegui economizar um pouco de dinheiro adotando esse tipo de dieta, né? Então, tudo com um aporte de um nutricionista, com consultas frequentes e tudo mais, né? E suplemento, sim, eu acabo usando porque dentro de um treinamento que a gente almeja maximizar ao máximo os objetivos de hipertrofia muscular, o que acontece? A gente tem que trabalhar ali entre 1,6 a 2 gramas, geralmente as últimas evidências, né, nos trazem isso, de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então é uma quantidade relevante, que através da alimentação por si só, nem tanto uma pessoa onívora quanto uma pessoa vegana teria que ter um certo cuidado para tentar bater de alguma forma essa quantidade. Então, muitas vezes, tanto a pessoa onívora e a vegana, seria interessante colocar algum tipo de suplementação proteica quando ela quer maximizar algum tipo de resultado de hipertrofia. Pessoas meramente mortais aí, que querem só um resultado ok de hipertrofia, não precisariam de suplementação. Mas, no meu caso, eu quero tentar conseguir o máximo de resultado. Então, eu acabo sim usando suplementação, a suplementação da proteína isolada de soja ou a de ervilha, mas geralmente eu acabo consumindo a isolada de soja. E também outro suplemento polêmico aí chamado creatina, que algumas pessoas falam que pode dar problemas renais e tudo mais, mas não. Já muitas evidências mostram que não tem nada a ver. Até um professor titular da USP, lá, o Guilherme Artioli, tem pesquisas recentes colocando a creatina com idosos, inclusive, mostrando que ela pode até ajudar em uma doença lá que eu esqueci agora, mas enfim, ela é super segura e pode também nos ajudar a ter maiores ganhos de força e também indiretamente maiores ganhos de hipertrofia muscular. Então, eu acabo usando esses dois suplementos também. Legal. Tem que ter um acompanhamento nutricional, porque tem que ter a recomendação certa. Se você ingere muita proteína de uma vez, seu corpo não vai absorver aquilo tudo. É um estudo até mostrando que você, em uma refeição, colocar acima de 0,6 gramas de proteína por quilo de peso, às vezes você não vai absorver tudo aquilo. Você vai estar consumindo a mais e vai estar excretando aquilo em seguida, ou absorvendo de alguma outra forma. E um ponto importante que eu esqueci de comentar sobre a minha dieta é as fontes de gordura, né? Eu acabo consumindo muitas oleaginosas também, azeites, abacate, porque, enfim, além de ser fontes de gordura boa, né, com alguns nutrientes essenciais para a nossa saúde, também me ajudam a ter um aporte calórico interessante, né? Afinal, no meu dia a dia eu acabo gastando muita energia, né? Tanto treinando quanto passando os treinos em si, né? Uhum. E, Gustavo, assim, né? Você é um cara alto, né? Grande, você está pesando em torno de 90 quilos agora, e você tem um Sim. treinamento praticamente, não sei se todos os dias da semana, mas no mínimo 5 vezes por semana. É um treinamento razoavelmente intenso. E aí uma dúvida também que o pessoal tem bastante. Fica caro seguir uma dieta vegetariana estrita, suprindo todos esses nutrientes que você precisa? Não fica não. Por exemplo, é claro, eu estar realizando algo que é, vamos dizer assim, um pouquinho fora da média, né? Eu treino 6 vezes na semana, tenho um planejamento do meu treino. Quando eu treino, eu realmente treino para valer, assim, não tô ali só para curtir, tirar uma fotinha, tá pago. Não, eu tô treinando para valer justamente para tentar quebrar alguns paradigmas do meu treinamento e do veganismo. Então, a partir do momento que você adota uma postura nesse sentido, você tem que, de certa forma, muitas vezes buscar algum tipo de suplementação se você não está atingindo isso através da sua dieta. Então, uma pessoa que treina frequentemente, naturalmente, ela vai comer mais. Então, naturalmente, ela vai gastar um pouco a mais. Só que, antes, eu também tinha uma rotina similar à que eu tenho hoje em relação ao treinamento.
E o que eu gastava antes, sendo uma pessoa onívora, treinando frequentemente, com uma certa intensidade, não é diferente do que eu gasto agora. Inclusive, como eu falei em relação à alimentação como um todo, em relação, por exemplo, à suplementação mais a alimentação extra suplementação, né, aquilo que eu mastigo, eu até estou economizando um pouquinho mais, vamos dizer assim, quando comparado com o período que eu não era vegano, né, antes, mais de 3 anos e meio atrás. Por exemplo, uma coisa interessante, o suplemento do soro do leite, isolado do soro do leite, o famoso whey, né, que muitas pessoas consomem, tem estudos mostrando, comparando, né, o whey com a proteína isolada da soja, um estudo recente até feito pela USP, e não mostrou a diferença do grupo que era onívoro e o grupo que era vegano, quando treinavam buscando a hipertrofia muscular. E a proteína isolada de soja, ela é mais barata, muito mais barata, do que a proteína isolada do soro do leite, né, o whey. Legal. Legal. Duas dúvidas que eu quero perguntar, já vou colocar na mesma pergunta. Uma, né, você falou que você está vegana há uns 3 anos e meio, mais ou menos. Eu lembro Isso. até que a gente já fez, né, uma conversa sobre esse assunto lá junto com o Fábio Chaves, junto com outros colegas atletas aí. De lá para cá, eu lembro que você era um pouco mais magrinho ainda. Queria saber quanto que você Sim. ganhou aí de massa muscular nesse tempo. E a outra pergunta, que eu já vou emendar, embora não tenha tanto a ver, mas é uma dúvida. O pessoal acha, muitas vezes, que quando a gente passa por uma dieta vegetariana estrita, nesse contexto de treinamento, de fazer algum esporte com mais intensidade, pode faltar energia, a gente pode se sentir meio fraco. Conta pra gente um pouco sobre isso, assim, o que você tem a dizer. Uhum. Sim. Primeiro, eu entendo essas pessoas pensarem nisso porque é aquela coisa enraizada, né, através da nossa cultura. Eu mesmo já reproduzi esse discurso antes de ser vegano, então, me colocando no lugar dessas pessoas, eu até entendo. Mas a partir do momento que a gente vai buscar informação, a gente vê que isso não faz sentido, não tem muita sustentação, né? Então, por exemplo, eu já por todo esse período sendo vegana, eu tive o meu maior resultado de hipertrofia muscular foi sendo vegana. Quando eu iniciei essa minha empreitada, vamos dizer assim, eu pesava ali 72 quilos. Hoje eu já estou com 90 quilos. E basicamente a minha composição corporal, vamos dizer assim, o quanto que é de massa muscular, o quanto que é de massa gorda, né, massa de gordura, não mudou. Antes eu tinha ali aproximadamente, variava entre 6 a 8%. Eu sempre fiz esse controle aí, porque eu gosto muito de estudar o fisiculturismo natural, né? Você tentar ter a hipertrofia muscular, diminuir o máximo que você conseguir a seu percentual de gordura, sempre de uma maneira natural, não usando nenhum tipo de esteroide, anabolizante, nem nada assim. Então, eu sempre fiz esse acompanhamento e não variou o meu percentual de gordura. A única coisa que variou consideravelmente foi a minha massa muscular, que aumentou significativamente e sendo esse processo todo aí dentro do veganismo, né? Então foram mais de 18 quilos aí de proteína muscular vegana, vamos dizer assim, né? E aí Legal. sobre a energia em si, né, que muitas pessoas falam que vai faltar energia e tudo mais, esse para mim, na verdade, é o que menos deve ter sustentação, assim, porque as principais fontes de energia ali que a gente vai usar no treinamento são fontes de carboidrato. E dentro de uma dieta vegetariana estrita, né, dentro do veganismo, isso daí sobra, não tem, você consegue achar tranquilamente, vou treinar tapioca, pão, grãos, enfim, frutas, isso daí não falta mesmo. Então é algo que não tem muita sustentação, assim. A gente entende devido a essa coisa que está enraizada na nossa cultura, mas se eu for buscar nas informações mesmo, pesquisar um pouquinho, tirar 30 minutos do meu dia para pesquisar, você vai ver que não vai ter muita sustentação. Então, isso é algo que não é verdadeiro, né? Energia vai ser de boa, tranquilo. Maravilha. Gustavo, assim, a gente pode continuar conversando por horas, mas a ideia dessa entrevista ela vai ser mais um primeiro, né, pontapé, assim. Então, a parte profissional, por enquanto, eu vou deixar por aqui, mas eu queria só que você contasse para gente, que acho que também é uma dúvida, não uma dúvida, é uma questão que surge, assim, o que levaria alguém a se tornar vegano? E, no caso, eu queria saber de você, o que foi que te fez tomar essa decisão?
Sim. Bom, basicamente, eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, né? Eu sou um pequeno cientista, vamos dizer assim, né? Pela minha especialização em ciência do treinamento, e eu ficava sempre muito curioso com as informações que eu recebia, né? E em um momento, um rapaz que sempre fazia os reparos da minha bicicleta, né? Ele era vegano, vegano bem ativista, ele sempre comentava comigo sobre o veganismo. E naquele momento, né, eu vim de cidade do interior, né, muitas coisas enraizadas na cabeça, e eu achava aquilo meio contraditório. Eu falei, não, não é possível, né? Imagina, eu vou treinar, vou ser vegana, não tem nada a ver isso. Só que aquilo entrou na minha cabeça e falei, não, eu não posso julgar o que ele está comentando sem embasamento nenhum. Não tenho como. Qual que é a minha argumentação, né? Tem algum estudo científico comigo? Da onde eu estou tirando isso que eu estou falando com ele? Então, vou pesquisar. E eu comecei a ver alguns documentários, vi alguns estudos científicos, e o que mais me tocou mesmo foi alguns documentários que eu assisti pela Netflix, né? Que aí, através das imagens, né? Aquilo acaba sendo um pouquinho chocante, né? E eu fiquei muito preocupado, né? Falei, não consigo mais. E eu sou muito impulsivo, né? Então, a partir daquele momento, eu já mandei mensagem para minha nutricionista na época. Falei, olha, eu quero virar vegano. E é isso. Eu era onívoro, eu não nem fui vegetariano em si, ovo-lacto, nem nada. Eu já caí direto no veganismo, muito por conta disso, de buscar essas informações que vieram de estudos e de documentários que me chocaram muito. Além também do histórico que eu tive de trabalhar num laboratório de pesquisa da universidade aqui que eu me formei, e lá acabava fazendo experimentação com animais, né? Então eu via com os meus olhos algumas coisas que aconteciam. Então aquilo, através dos documentários que eu assisti e tudo mais, eu meio que resgatei aquele passado que eu tive dentro de um laboratório e falei, nossa, o que aconteceu? Por que tudo que eu passei, né? O que está acontecendo? Não pode ser assim. Eu vou mudar e é amanhã. Não, não dá para continuar assim, não. Aí mandei a mensagem para minha nutricionista. Assim que ela me passou a dieta, o que eu teria que fazer e tudo mais, no outro dia eu já peguei tudo que eu tinha em casa, doei para os meus vizinhos, tudo mais, e já fui para o mercado, mercadão, e comprei tudo que eu precisava. Então, o que tornaria uma pessoa vegana, eu acho que é muito isso, entender todo esse processo da nossa alimentação, o que está acontecendo por trás, né, daquele alimento que vem ali dentro de uma embalagem, artificializado ali em uma coisa que tenta ficar de maneira muito estética, mas que por trás daquilo a estética não existe muito, né? Então acho que para mim, pelo menos, esse é o principal ponto, entender o processo do alimento que chega, do alimento, né, entre aspas, dependendo do que você está falando, que chega até a gente. Legal, perfeito. E você consegue lembrar de alguns desses documentários? Tem algum que você lembra o nome de cabeça que você indicaria para quem estiver considerando, talvez se informar um pouco mais? Sim, o que me vem à cabeça agora é o Cowspiracy, perdoe pelo meu inglês, se caso eu falei um pouco errado o nome do filme. Ah, e tinha outro que eu esqueci agora o nome, mas esse é bem bom, Cowspiracy. E se você jogar no Netflix esse Cowspiracy, com certeza os recomendados vão aparecer ali, que pelo menos tem 2 ou 3 a mais. Tem um que é muito bom também, chamado Game Changers, vai estar traduzido às vezes para a dieta dos gladiadores. Ele ficou meio polêmico, algumas pessoas que são contra o veganismo, vamos dizer assim, atacaram esse documentário, falando que acabava trazendo informações não muito verdadeiras, mas na verdade são pessoas que se incomodam com o veganismo. O documentário em si, ele tem uma sustentação, tem evidências muito boas, só que quando a gente for olhar esse documentário, a gente olhar com uma certa parcimônia, ali, um certo cuidado, porque a gente tem que entender que o veganismo ele é um caminho viável, plausível, que não vai ser superior a nenhum outro caminho em relação à sua alimentação. Pessoa onívora no treinamento, pessoa vegana no treinamento, pessoa vegetariana, se as dietas são equilibradas e bem prescritas, ninguém vai ser superior a ninguém, mas ninguém vai ser inferior a ninguém. Esse é o grande ponto que a gente tem que levar. Então eu recomendaria esse Game Changers e Cowspiracy também. E os outros que aparecem lá recomendados, mas esses dois com certeza. Tá ótimo. Gustavo, brigadíssima pela sua participação aqui. Outras oportunidades teremos de continuar essa conversa também, dependendo das dúvidas da galera que forem aparecendo e tal. A gente vai se falando. E, por enquanto, é isso. Um grande beijo para vocês. Brigadão por estarem aqui com a gente.
Fechou. Eu que agradeço, Mariah. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Boa sorte nessas entrevistas e parabéns pelo projeto aí que tá bem bacana. Valeu! Como que? Como quem? Como eu como? Eu não como ninguém que possa ser meu amigo. Como que? Como quem? Como eu faço pra viver pra além do meu umbigo? Como que? Como quem? Como eu vivo sem contrariar tudo que eu digo? Como que? Como quem? Pra quem eu desejo um mundo justo, livre e